De buscar a recuperação para deixar o Z4, para buscar um melhor desempenho no ano, então, Galo, contra o Internacional. Ô Galo, contra o Colorado Gaúcho, então, Galo, nesta quarta-feira em casa, o Galo, o Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Ô Pedro Abílio, o Atlético já pensando no Internacional, mas ainda, evidentemente, com resquícios do tumulto, da confusão, do vexame. A verdade é essa, o vexame, a vergonha do fim de semana, ainda tem jogador se manifestando a respeito do que aconteceu domingo no clássico contra o Cruzeiro. Sinal eletrônico marcando 11h45. Quem é que se manifestou agora? E essa preparação do Galo para amanhã, hein, Abílio? Um abraço. Bom dia, Pedro. Alô, Tiago, bom dia pra você, bom dia, ouvinte do Rádio Esportes. Foi o goleiro Everson, tido como pivô dessa confusão iniciada em um lance dividindo a bola com o Christian, meio-campista do Cruzeiro, já nos acréscimos do segundo tempo da partida. O goleiro do Galo se manifestou na noite dessa segunda-feira com uma nota através da sua conta oficial no Instagram. Diz que de cabeça fria gostaria de se manifestar a respeito do ocorrido no fim de semana e também falou que competir não é o que aconteceu no jogo e nem de longe um bom exemplo para a sociedade. Everson justificou, pedindo compreensão em relação aos atletas envolvidos, porque são profissionais de caráter e pais de família, segundo a nota que ele publicou. E disse ainda que seguirá firme e focada no propósito de proporcionar melhores memórias à apaixonada torcida do Atlético. O goleiro do Galo, um dos expulsos nessa grande confusão que gerou, 23 cartões vermelhos na decisão do campeonato estadual. Nessa segunda-feira, o Atlético se reapresentou na cidade do Galo e ontem a Itatiaia já informava com o Cláudio Rezende. Houve uma reunião envolvendo o CSO, o Paulo Brax e também o Eduardo Domingues em tom de cobrança pelo desempenho ruim dos jogadores nas últimas partidas. O Atlético empata com a América, se classifica só assim nos pênaltis para a decisão do campeonato estadual e posteriormente, não tem um bom desempenho também na decisão diante do Cruzeiro. Após essa situação, estão constatadas, Thiago, algumas baixas importantes para o Barba escalar o time em busca de deixar o Z4, 17º colocado no Campeonato Brasileiro, ainda sem vencer na temporada do Brasileirão. O Atlético não vai ter os seguintes jogadores. Primeiro, o Cissé, não é difícil de se imaginar, que possa perder, apesar de não ter tido constatado uma fratura no pé direito. Teve um corte profundo, precisou passar por limpeza, sutura, fez os exames ontem que descartaram essa fratura, descartaram uma lesão um pouco mais grave, mas vai precisar de um tempo aí para se recuperar. Outra situação é a do Maicon, baixa de última hora para o clássico. Na última quinta-feira, ele sofreu uma lesão na panturrilha da perna esquerda. Isso vai precisar, com lesão muscular, de mais alguns dias para sua recuperação. E o outro ponto, a outra baixa do DM é o Alexander. Chamou muita atenção nessa segunda-feira porque o Galo publicou as informações e algumas imagens do treinamento e pôde-se notar que o Alexander estava em campo, mas está apenas em tratamento ainda. O Galo ainda nem considera que ele esteja em transição para a parte física. Portanto, além desses três, tem a possibilidade, de uma mudança na lateral. Afinal de contas, o Natanael vai cumprir a suspensão do cartão vermelho contra o Grêmio. Aí vem o dilema, viu, Thiago? Porque é o seguinte: escala o Preciado, que tem feito uma sequência de maus jogos, ou desloca o Alan Franco, mesmo sem ter Maicon e Cissé, para jogarem como volantes? As opções seriam Igor Gomes, Patrick, que nem jogou na temporada, o Ivan Roman, por exemplo, chegou a fazer a volância, num dado momento com o Cuca, mas nem atuou, nem foi relacionado por opção da comissão técnica para o clássico do fim de semana. Então, existe esse dilema, essa dúvida que vai da lateral direita, passando para o meio-campo para a escalação diante do Inter de amanhã. Olha, Oliveira, tem uma expressão aqui em Minas Gerais que diz o seguinte: é o famoso cobertor curto. Ou você tampa a cabeça e destampa os pés, ou tampa os pés e a cabeça fica de fora. Me parece a situação no domingo, está chegando agora também para conhecer um pouquinho mais da história, da cultura de Minas Gerais e também do time do Galo.
E aí, Ale Oliveira, essa lateral direita aqui é um drama, cara. Eu toda vez que eu vejo o Natanael jogar, eu acho que o Natanael tem potencial, pode melhorar, né? Ter um desempenho melhor. Mas ele tá tão tímido, tão retraído, e vai tudo em cima dele, e ele fica apavorado, né? Você vê que a coisa não funciona. Aí, bom, vamos Preciado. Aí você fala, meu Deus do céu, que nervosismo, mal posicionado. Olha, Oliveira, você vai cobrir o meio campo ou vai cobrir a lateral? O Alan Franco vai fazer alguma dessas funções? Tira o Alan Franco da posição dele, e aí... Deixa o meio-campo desprotegido, Ale. Bom dia, Ale Oliveira. Bom dia, viu, Tiagão? Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Se vai deixar a cabeça de fora ou vai deixar os pés? É isso que você tá me perguntando em outras palavras, ok? Mas o Alan Franco tem que jogar no meio-campo. Com esses desfalques aí que o Pedrão trouxe, tem que jogar. O Preciado, vou te falar uma coisa, ele realmente ainda não chegou, né? Ele ainda não chegou. Mas ele é bom jogador, cara. Você tem uma ideia, a seleção do Equador, sabe, você acompanha a seleção do Equador, você é um fã do futebol equatoriano, né, o Tiagão, que eu sei. Foi a vice-campeã das eliminatórias sul-americanas, ok? Então ficou à frente do Brasil. O último jogo, por exemplo, da seleção do Equador foi contra a Argentina, campeã mundial, né? O Equador ganhou da Argentina e o Preciado saiu jogando nesse jogo. Então, assim, não é possível, né, que esse cara não consiga desempenhar. Já teve um tempo aí de adaptação, de condicionamento físico. Esse papo de condicionamento físico já não cola mais não, né? O pessoal do Medida Certa já ficou bem fisicamente, não é possível, cara. Então, assim, eu teria uma conversa com o Preciado, sabendo do potencial dele, para tentar recuperar esse jogador. Que ele chegou, o investimento foi feito para solucionar o problema da lateral direita. E o Natanael, você disse bem, o Natanael, poxa, ele é esforçado, sabe? Ele não rouba, que a gente fala na expressão do futebol, ele deixa tudo em campo, mas é um reserva, né? Você jogar uma responsabilidade pro Natanael de ser o titular desse time, principalmente no momento de baixa na confiança dele, eu acho até que defensivamente ele não foi mal contra o Cruzeiro, um escorregão aqui, outro ali, mas ele não oferece nada com a bola praticamente, né? Então a minha ideia seria o Alan Franco no meio, com os desfalques já nesse setor, e tentar recuperar o Preciado, que, bem verdade, ainda não chegou. A situação do Domingues, ele falou muito, eu fui ouvir com mais calma, né? Ontem algumas falas do Eduardo Domingues, o Barba Domingues, o Ale... Eu tenho a impressão, né, que ele ainda tá ali bem forte no espanhol. Se ele tivesse falado o que ele falou, pelo menos o que eu entendi em português, teria repercutido muito mais. A fala dele foi muito forte. O recado do Barba Domingues pós-jogo foi muito forte. Ele falou claramente, tem gente que não tá correndo. Ele deu um recado muito forte, eu vou tirar quem não está correndo. E se é no Brasil... Se é um brasileiro, né? E aqui não vai nenhum tipo de distinção, é porque naturalmente, né? No idioma dele, a compreensão, até a interpretação fica diferente. Mas eu achei um recado muito forte dele, importante também. Porque tá na hora desses jogadores do Atlético darem uma resposta. Vai ficar trocando treinador até quando, Ale? Você falou uma coisa com relação ao brasileiro e ao estrangeiro. O estrangeiro é o seguinte, ele vem aqui, meu amigo, ele coloca as ideias dele, ele fala o que ele pensa, e se der tudo errado, ou se os caras não gostar, ou se os caras ficar bravos, ele pega as coisas dele e vai embora. Normalmente, o treinador brasileiro que tá chegando no clube, ele não é tão agressivo assim nas palavras, né? Ele não é, ele é mais contido. Talvez e muitas vezes, né? No vestiário, o couro come na casa do Noca. Publicamente, o treinador normalmente ele, sabe, passa um pano, tenta proteger, blindar os jogadores. É a tradição. Não tô falando nem que tá certo e nem que tá errado, ok? Mas é o que acontece. Publicamente você protege e no vestiário você arrebenta. Ele não, ele já foi pro clinch ali, pra tentar dar uma sacudida. Eu vou falar com sinceridade, eu acho que, não sei se o torcedor que foi ao jogo, né? Porque quem vai lá no Mineirão tem uma outra ideia, né? Não sei nem qual é a sua impressão, a do Pedro, enfim. Eu não achei que faltou raça pro Atlético, não. E, inclusive, eu achei que foi a única coisa que o Atlético teve foi raça. Eu ia dizer até que o time brigou bastante, mas o termo não cabe, né? Não tudo o que você tá dizendo. Brigou antes da briga, né? Antes da briga teve briga de bola, de futebol, teve entrega. Exatamente. Eu achei que o time competiu
Tanto que conseguiu, em boa parte do jogo, deixar o 0-0, né? Talvez até que se o Gerson tivesse saído naquela substituição que se desenhou, né? Que o Tite chama o Bruno Rodrigues, depois recua o Bruno Rodrigues e nesse meio tempo o Gerson faz aquela jogada que deixou o Caio Jorge numa boa condição de finalizar. Mas eu achei que o time brigou, competiu, que lutou, mas muito limitado. Muito jogador abaixo, falta de criatividade. E quando ele foi para um plano B, que era um time mais agressivo, aí as coisas não encaixaram, o Cruzeiro conseguiu marcar bem. Acho que, por exemplo, o Coelho é um cara que teria que entrar, né? Se o time está precisando agredir o adversário, o Coelho é uma boa opção. A gente já falou muito aqui sobre as escolhas aqui dele no início do jogo. E estranho como o Coelho é pouco aproveitado no Atlético esse ano, não? É verdade. E principalmente numa situação como essa, né? De o time precisar de gol. Eu já falei aqui, mas o pessoal não gosta muito de entender, né? Alguns não gostam muito. A responsabilidade do Barba Domingues no vice-campeonato é 0 para mim, Tiagão. É 0. Porque o time no campeonato todo, jogou 11 vezes. Campeonato Mineiro, hein? Estamos falando da Libertadores. Jogou 11 vezes, ganhou 3. Então, assim, o campeonato todo foi ruim. E ele não tem responsabilidade no vice-campeonato. Mas ele tem responsabilidade, Tiagão, nas escolhas, né? Porque ele treinou o time, foram poucas as sessões, treinou o time e ele fez escolhas em cima desses treinamentos. E aí, é uma responsabilidade dele. É responsabilidade dele colocar o Bernard. É responsabilidade dele colocar o Igor Gomes e depois tirar o Igor Gomes. É responsabilidade dele não sair jogando com Scarpa. É responsabilidade dele não colocar o Coelho. Isso é dele. Mas não estou falando que ele perdeu o título. Não, longe disso. Está começando o trabalho. Muito boa sorte para ele. Mas as escolhas, quem fez as escolhas foi ele. Quem olhou lá os 5... A ideia agora é que ele tenha visto a realidade. Olha, eu tentei, mas agora não dá pra insistir nisso aí. Porque o cara que fala assim, olha, em 5 sessões, 6 sessões, quantas sessões ele fez aí de treino, não deu pra ele perceber que o Igor Gomes não. Mas, poxa, ele viu no próprio jogo contra o Cruzeiro, ele viu que o Igor Gomes não, tanto que ele botou o Igor Gomes depois e tirou, antes do fim do jogo. Então, assim, vamos ver se agora ele entendeu melhor a situação. O Hulk até fala sobre isso, entendeu melhor o que ele tem, o que ele pode fazer, porque o trabalho só está começando, né? É isso, e amanhã é um desafio muito, muito importante. O Atlético na zona do rebaixamento, o Internacional, que é um bom time, comandado pelo técnico Paulo Pessolano, conhecemos aqui, né, do trabalho dele pelo Cruzeiro, o uruguaio Pessolano voltando a Belo Horizonte e o Atlético, meus amigos. Numa outra circunstância, alguém até poderia dizer, um empate Internacional, grande, camisa pesada, poderia ser tratado como normal. Amanhã não. Amanhã, Galo, amanhã é pra vencer o Inter lá na Arena MRV. Ô Pedro Abílio, o Barba Domingues, você pode até apurar isso, por favor? Ele fez concentração pro jogo contra o Cruzeiro. Ele vai manter a dose, os jogadores vão se concentrar hoje, ele vai manter a turma chegando, a programação do Atlético e o provável time. Ele diz que vai mexer, que quem não correr vai sair. Será que ele volta com o Scarpa pro time? O recado foi pra ele. Ele colocou o Bernard no clássico. Como vai o Galo pra amanhã, hein, Abílio? Ô, Thiago, 11 horas e 57 minutos, eu perguntei assim, sem concentração, fim de semana foi só pela final? Recebi a seguinte resposta, não temos a programação de amanhã ainda. Não, tem que ser de hoje, ué, de amanhã. Pois é. Se for concentrar, é hoje. É porque é o seguinte, o treino tá acabando agora. Jogadores estão no campo na Cidade do Galo. Ontem foi regenerativo, a turma que esteve em campo por mais minutos no domingo descansou. Mas se o treino foi de manhã... Isso. A concentração normalmente é assim. Seria à noite, né? Seria à noite. Os caras se apresentam 8, 9 pra jantar. Aí já é, pra eles já é programação de amanhã, se for à noite, entendeu? Ah, entendi. No fuso horário lá é diferente. É. Cidade do Galo, Vespasiano, tá 5 horas à frente. Mas se tiver a programação, né, o Barba Domingues, é algo importante pra gente saber da metodologia de trabalho dele. Sim, né? Afinal de contas, surpreendeu, né? No fim de semana, havia informação de que os jogadores seriam liberados no sábado e só se reapresentariam no domingo para aí sim iniciar uma concentração ali no período da tarde, né? Após o almoço, ouvir as palestras, as orientações da comissão técnica e depois irem pro estádio. Só que não, houve uma concentração, regime fechado no Atlético desde sábado e existe, né, essa possibilidade, por isso a dúvida, estamos apurando
apurando essa informação junto ao clube. Outra informação que o Galo tá devendo, viu, Thiago? Na semana passada nos foi informado que houve uma mudança no protocolo de divulgação das parciais de ingressos vendidos. Naturalmente, imaginamos uma procura mais baixa, afinal de contas, o Atlético vem de resultados ruins e a torcida que acabou, de fazer um esforço financeiro muito grande para estar no clássico do último domingo. Para amanhã, 7 da noite na Arena MRV, o Atlético tinha informado que faria já para essa partida as divulgações de parciais, uma no fim da manhã e outra no início da noite. Mas até o momento nenhuma parcial foi divulgada com relação a ingressos vendidos para Galo e Inter amanhã. Se houver essa atualização, a gente traz ainda para a galera aqui no Rádio Esportes. Vamos lá então, treinamento terminando, as baixas estão passadas, o Natanael é o desfalque por suspensão e o Atlético não faz mais atividades, Treino agora da manhã de hoje já é definitivo para o Barba solucionar esse dilema que falamos da lateral direita para o meio-campo e entender também qual será a formação ideal do Galo para encarar o Internacional neste duelo de dois times que têm apenas 2 pontos na tabela de classificação deste início de Campeonato Brasileiro. É o retorno do Galo à Arena MRV com muitas dúvidas nesse início da era Barba, Thiago. Boa, Pedro Abílio, já vamos trazer também a informação do Internacional. Lucas Sanches tá acompanhando o Colorado, que levou a tamancada do Grêmio no Grenal, na final do Campeonato Gaúcho. 12:06, Grupo Beija-Flor tá comemorando 30 anos e tem presente pra você, 30 abastecimentos de 40 litros e 30 vouchers de R$100 pra churrascaria. É só usar o aplicativo Beija-Flor, pontua para concorrer. Quanto mais abastecer, mais chances de ganhar. Os sorteios acontecem de segunda a sexta no Insta, @grupo_Beija-Flor. Beija-Flor, Grupo Beija-Flor, fazendo parte do seu melhor momento. O Pedro Abílio falou do Galo, o Lucas Sanches tem informações do Internacional, como vem o Colorado Gaúcho. Perdeu em casa, teve que ver o Grêmio da volta olímpica dentro do Beira-Rio, hein, Lucas Sanches? Um abraço. Fala, Thiagão, um abraço pra você, pra quem tá com a gente aqui no Rádio Esportes. O Internacional, assim como o Atlético, vem de um amargo vice-campeonato no estadual. No fim de semana, empate no Grenal, mas como o Inter foi goleado no jogo de ida, acabou perdendo o seu campeonato gaúcho. E quando o assunto é Brasileirão, a situação também é parecida com o Atlético, porque o Inter ainda não venceu na competição e também está na zona de rebaixamento. Desembarque em Belo Horizonte no fim da tarde de hoje, jogadores hospedados no Hotel Ouro Minas e o técnico Paulo Pesolano, com passagem pelo Cruzeiro, não tem desfalques, mas está sob pressão e a busca é por reação. O Inter até começou bem o ano, mas os últimos resultados não vêm aparecendo. Já são 3 jogos seguidos sem saber o que é vencer, o que aumenta a pressão sobre o Pesolano, mesmo após 13 partidas pelo clube. O Inter, que chega a Belo Horizonte praticamente desesperado pela vitória, porque precisa recomeçar a sua caminhada, agora pensando no Campeonato Brasileiro, Thiagão. Boa, ô Lucas Sanches, ô Ale Oliveira. O que você me diz do Internacional de Porto Alegre, que assim como o Atlético, muito cobrado, vem de uma derrota importante, qualquer derrota em clássico, assim como o K, lá também dói demais. Como é que você imagina esse Internacional do Paulo Pesolano, que vinha até fazendo um bom trabalho, a turma da imprensa gaúcha vinha dando um bom crédito a ele, mas agora a barra vai começar a pesar, vai não, Ale? Já pesou, Primeiro porque a importância do clássico, da decisão lá, o Grenal é muito forte, evidentemente. E segundo, porque o time no Campeonato Brasileiro faz uma campanha muito ruim. Ainda não venceu na competição. Inclusive perdeu os 2 jogos como mandante, Porque o Internacional perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 diante da sua torcida. Depois empata fora contra o Flamengo. Aí perde em casa, outra derrota pro Palmeiras 3-1 e empata fora com o Remo. Então aí você tá falando do 18º colocado, que é o Inter, e o 17º, que é o Atlético, que também não venceu. Então a pressão, ela existe pelos resultados ruins no Brasileirão, pelo fato de ter perdido, e no agregado, o Thiagão, lá no Rio Grande do Sul, diferente daqui, são 2 jogos. No agregado ficou 4-1 pro Grêmio.
Então ficou pesado, né? Ficou difícil. O Inter até tinha feito a melhor campanha na primeira fase, mas não adianta de nada. Então a pressão é muito grande lá como aqui e sem dúvida alguma o time precisa dar uma resposta, mas tomara que não seja amanhã, né? Amanhã, 7 da noite, o Colorado não, na Arena MRV não. E aliás, pro Atlético, né, Ale? Eu não sei se a turma já entendeu esse recado, mas dentro de casa, pela sequência que o Atlético vai ter no campeonato, pra dar uma recuperada logo na turma, tem que vencer, né? Além do peso matemático, o Atlético na zona do rebaixamento, tem um peso moral também pra esse jogo, Ale. Ah, sem dúvida alguma, né? E o futebol, ele tem essa característica, né, Thiagão? Você sai vaiado, né? Ou você sai xingado no fim de semana e no meio da semana você tem chance de se recuperar. É claro que para isso você precisa de um resultado positivo, o primeiro no Campeonato Brasileiro e de preferência com uma boa atuação, com uma atuação convincente, né? Claro que ainda é um início de trabalho do novo treinador, mas a torcida está ansiosa por uma boa apresentação, que não aconteceu. É verdade no jogo de domingo, mas de qualquer maneira você tem essa chance no futebol de escrever uma nova página e é isso que o torcedor do Atlético espera a partir de amanhã. É hora de acordar, hein, Galo, no Campeonato Brasileiro.